Sejam bem-vindos ao Logoair Táxi Aéreo. Vamos iniciar o nosso treinamento inicial, né? Nós já vimos as matérias de CRM, artigos perigosos e emergências gerais, dada pela Voltfly, né? Então esses três já estão prontos e a gente vai seguir o resto das matérias, tá certo? A mais importante é essa inicial, que vai falar exatamente sobre o programa de treinamento, o PTO, né? Que é o Programa de Treinamento de Operações. Pronto, o treinamento inicial, esse que a gente está fazendo, ele é feito de vários segmentos de currículo. No caso, esse segmento que a gente está vendo é o doutrinamento básico de solo, e o módulo é o módulo A, que é o PTO, que é o Programa de Treinamento Operacional. Esse programa, ele é obrigado pelo RBAC 135 e é o módulo A, é o primeiro módulo que a gente vai exatamente ver ele, tá? Então, vamos lá. Sempre a gente tem aqui o RBAC 135, sempre que eu mostrar uma legislação ou um regulamento, ele está vindo entre colchetes, tá vendo? Entre colchetes, e sempre vem o RBAC, que é o regulamento 135.321, que seria a seção 321, e aqui vai o resto das informações, como 135321 A2, né? Seria a lista A2. E também fala no 135.323 A1 e A2 e no 135.325. Institui o seguinte: todo táxi aéreo tem que ter um programa de treinamento, né? Esse tem como objetivo orientar o processo de capacitação das tripulações de voo. Estabelece métodos, conteúdos, avaliações, né? E foi elaborado de acordo com um AIS, no caso AIS 135-003, que exatamente ela diz como é que você deve fazer o seu manual de treinamento operacional. Vamos lá. O PTO ele é extenso, ele tem 17 capítulos, né? Tem a parte de introdução, a parte de controle, que é o índice, que é a lista de páginas efetivas, a relação também das revisões. Todo manual tem a lista de páginas efetivas e também tem a relação das revisões, né? Tudo são controlados. Então, no capítulo 1, a gente apresenta o manual, tá, com seus controles. O capítulo 2, fazemos descrição de todos os treinamentos, porque nós temos vários tipos de treinamentos, né? Temos o treinamento inicial, é o que a gente está fazendo agora, e temos também treinamentos, por exemplo, periódico. A cada um ano, né, nós somos obrigados a sentar de novo na sala de aula e rever alguns pontos importantes para o funcionamento do táxi aéreo. Uma coisa importante que eu queria dizer é que essas aulas teóricas, né, elas não têm muito a ver com, vamos supor, condições de voo, e sim condições administrativas de se operar um táxi aéreo, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui no capítulo 3, generalidades, capítulo 4, treinamento inicial, é esse que nós estamos fazendo agora. O treinamento periódico, que é o treinamento feito a cada ano. O de transição, elevação de nível de copiloto para comandante. Treinamento das diferenças, quando a gente trabalha com vários tipos de similaridades. Por exemplo, o Seneca, a gente tem um PA 34, 200, 220, 220 Tango, né? Que é o Seneca 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eles são a mesma denominação da aeronave, é o mesmo modelo, mas com várias variantes, né?
Então a gente também tem um treinamento das diferenças. Treinamento de requalificação, treinamento da função de instrutor de voo e examinador credenciado. Treinamentos específicos, e aí vai o manual do SysHub, que é o sistema onde eu vou inserir todas as informações de treinamento e também de horas de voo da tripulação. Capítulo 14, fichas de avaliação. Capítulo 15, modelos. Capítulo 16, material instrucional. E capítulo 17 são os anexos. É um manual grande, é um manual interessante, né? E uma coisa importante que eu prezo muito é que os manuais eles têm que ser lidos. Os manuais eles têm que ser, aliás, não é nem lido, mas uma fonte de informação, né? Então, se você está com uma dúvida em certo treinamento, vai no manual, pega o manual, abre e você vai procurar onde está a solução do seu problema. Esse é a função dos manuais da empresa. Basicamente, a ANAC quer que você seja treinado para que você consiga manter um certo nível administrativo dentro de um táxi aéreo, porque a ANAC está otorgando à empresa, né, em nome dela, um serviço ao público. Esse serviço ao público tem que ser um serviço bem feito, tem que ser um serviço de qualidade, né? Nada mais é do que uma qualidade, uma ISO ou alguma coisa. Vamos lá. Esse é o conteúdo do manual, já comentei. Então, os tipos de treinamento. O treinamento inicial é aquele requerido por tripulante de voo recém-contratado, que é o caso de vocês, né? Se nós partimos para a contratação, logo após a contratação, tem que partir para o treinamento inicial, que é o treinamento mais extenso, né? Ele engloba todas as matérias, né? O periódico, como eu falei, é feito a cada um ano, né? Inclusive ele tem legislação para isso. 135.321, 135.343, 135.351, tudo isso são exigências para que o táxi aéreo tenha a cada ano renovar a parte teórica do treinamento. Da mesma forma que a gente tem o IFR, que é válido por 6 meses, nós vamos ter o treinamento periódico, que é válido por 1 ano. Tá? Treinamento de transição é o treinamento requerido para o tripulante de voo que já tenha sido previamente treinado e qualificado para uma função específica do operador e que está sendo designado para a mesma função em diferente tipo de aeronave da mesma empresa. Por exemplo, a gente está voando um avião classe, né? E vai passar para um avião tipo, vamos supor. Então, ele é o comandante de um Seneca, vai assumir o comando de vamos supor, um jato, né, um Hawker, ou então um Legacy, ou um avião mais da Embraer, da classe E-Jets. Então ele passa para o treinamento de transição, seria o comandante. Treinamento de elevação de nível é aquele que é do copiloto assumindo a função de comandante na empresa. Treinamento das diferenças, né? Seria exatamente treinamento requerido para um tripulante de voo que foi qualificado e trabalhou em um particular tipo de aeronave, antes de começar a trabalhar a mesma função em uma variante do mesmo tipo de aeronave. É o caso do Seneca, né? Vamos supor, você está voando o Seneca 3, vai voar o Seneca 5. Tem que ter um pequeno treinamento, né? A aeronave é a mesma, mas o painel é diferente, né? Já tem overhead, já tem um avião mais pesado, mais potente, tem o problema das bombas, você decola e pousa com bomba, já o outro não. Quer dizer, tem suas diferenças, né, dentro de um mesmo modelo. Então, esse é o treinamento das diferenças. Requalificação é quando o piloto ele deixa de cumprir algum treinamento. Pode ser uma experiência recente, pode ser uma questão de uma avaliação ruim no exame de proficiência, um exame teórico. Então a gente, para esse caso, nós temos um treinamento específico, é o de requalificação. Lá na frente a gente vê mais coisas.
Instrutor de voo. O táxi aéreo tem uma particularidade de poder ter dentro do seu quadro de pilotos um instrutor e um checador, exclusivo para a empresa. Isso é muito importante porque dá mais flexibilidade a você realizar os treinamentos e pegar novos contratados e rapidamente você já instruir ele em voo e também já checar, né? Por incrível que pareça, você consegue colocar até na carteira, na CHT, um modelo novo de aeronave a partir desse PTO, desse treinamento. Eu tenho experiência, no caso tinha um piloto de helicóptero, ele não tinha na época, o Robson era tipo, ele não tinha, fez o curso na NVO e foi checado como, no caso, voando o R-44, né? Então, o treinamento do táxi aéreo tem esse poder. Treinamento para a função de examinador credenciado, é o que eu falei, né? A gente pode ter o examinador que tem muito mais flexibilidade. Você termina o treinamento e no outro dia já faz um voo e o checador credenciado da empresa faz o próprio voo e já checa o novo piloto. Bem, basicamente o PTO ele tem a parte teórica, essa que a gente está vendo, e também a parte técnica, que é a proficiência técnica, que está lá no RBAC 135.293, item A, e a proficiência técnica, aliás, a teórica, e a técnica 135.293, B e A1. Tá? Formato do programa. Essa IS, que é a instrução suplementar que rege o desenvolvimento do manual do PTO, ele herdou uma forma da antiga DAC, né? Que é interessante. O conteúdo programático ele é feito por... Você pode ter um conteúdo programático que é como se fosse uma aula. Essa aula, por exemplo, eu posso usar ela no treinamento inicial e posso usar ela em outro tipo de treinamento. Então você consegue, a partir de módulos, você alocar em vários treinamentos. Facilita um pouco a parte instrucional das coisas. Mas basicamente, a gente pode ver esse holograma aqui. A gente tem um currículo, que ele pode ser um currículo teórico ou um currículo de voo, né? O módulo, que seria, aliás, o segmento de currículo, que seria esse que a gente está dando, que seria o doutrinamento básico de solo. Dentro do segmento de currículo doutrinamento básico de solo, nós temos vários módulos, né? E esse módulo é o módulo de apresentação do PTO, tá certo? Então, ele é tipo modular, as aulas são modulares. Eu posso criar vários módulos e, dependendo do tipo de treinamento, eu posso escolher esse módulo ou outro. Facilita muito a parte de desenvolvimento do programa, da gravação de aula, de textos, de PowerPoint, de material de instrução. Bem, e esse gráfico aqui, ele coloca todos os segmentos de currículo, que está aqui, ó, segmento de currículo, e faz uma relação com todos os tipos de treinamento. No caso, nós temos 8 tipos de treinamento, que nós já tínhamos visto, né? O inicial, periódico, transição, elevação de nível, diferenças, requalificação, instrutor de voo e examinador credenciado. Então ele faz uma relação entre os treinamentos nas linhas e nas colunas, todos os segmentos de currículo, né? Então a gente pode ver que o inicial aqui, ó, ele tem todos os segmentos de currículo, né? Já o periódico ele tem partes, né? O de transição tem menos, a elevação de nível tem isso aqui. Então é só uma correlação dos treinamentos em relação aos segmentos de currículo. No currículo prático, tá? A gente
eu faço também essa relação entre nas linhas os tipos de treinamento e nas colunas os segmentos de currículo. A gente tem o CPT, tá? Que é Cockpit Procedure Training, que seria como fosse aquelas famosas horas de cabine, né? A gente realmente existe um treinamento que você faz como lidar com uma inspeção externa, uma inspeção interna, um cockpit preparation e também um cabin preparation também, é a parte prática dentro da aeronave. E é importante esse CPT porque vai ver em loco vários sistemas da aeronave, né? O segundo segmento de currículo do currículo prático seria a parte de IFR mais emergências. Normalmente isso é feito ou em simulador, se houver simulador aprovado para o tipo de aeronave, ou pode ser feito também em simuladores menores, né? Como o Aeroclube tem, que esqueci o nome, são simuladores de treinamento mais simples, que a gente vai ver lá os procedimentos IFR e também os procedimentos de emergência, né? O terceiro segmento de currículo seria o voo local, o voo realmente na aeronave, seria o treinamento na aeronave com o instrutor, né? E que ele tem uma relação elencada com todos os tipos de manobra que vai precisar repassar para o piloto que está em treinamento. E 4 seria o voo em rota. Esse voo em rota ele é exigido pela ANAC, tá? Anualmente. E antigamente era uma coisa absurda, eram 25 horas de treinamento em voo em rota. Isso é, eu tinha que ter um instrutor comandante e o outro piloto poderia ser o copiloto, aliás, um comandante, só quem faz check em rota são os comandantes, durante 25 horas para ele poder checar o voo em rota. Isso foi abolido agora há pouco tempo e nós fazemos cheques conjugados, isso é, eu posso fazer cheque de equipamento, posso fazer cheque de IFR e o cheque de voo em rota. Depois eu falo o que é o cheque em voo em rota. Bem, como todo treinamento, nós vamos montar um processo, né, do treinamento e está previsto provas escritas, né, que a gente vai ter na parte teórica e provas em voo, na parte prática, ou em simulador, ou em dispositivos de treinamento, que eu tinha esquecido o nome, que exatamente a gente feito a ficha de avaliação para cada processo de cada aluno, né? Isso eu tenho são os famosos files. Esse nome files, arquivo em inglês, né? É um termo que é usado até hoje, acredito por conta da aviação comercial. Então a ANAC pede muitos files dos comandantes. Seria exatamente o que ele fez de treinamento na empresa, são os files, os arquivos, né? Então isso é importante você ter toda a sequência, toda a documentação, provas, aulas que foi feita. Dentro do PTO também está previsto a questão de caso de insucesso, né? Vamos supor, o aluno fez uma prova escrita e nessa prova ele não tirou a nota mínima, que é 7, né? Então ele passa para uma avaliação e aí ele volta para aquele treinamento de requalificação, que é o capítulo 9, né? Então, se ele fez uma prova escrita e não passou com 7, ele volta para esse treinamento de requalificação e refaz a prova. Mesma coisa se for um teste em voo, né? Ele também faz o treinamento de requalificação. É um treinamento específico para essa situação de não atender a nota 7 na parte escrita
a parte teórica e a parte não conseguir fazer também, não ser aprovado no voo de cheque. Bem, os registros operacionais, eu acabei de falar, são os falhos, né? Não vou agora nesse momento me preocupar muito com o que eu preciso arquivar, né? Basicamente, tudo que tiver o arquivo. A designação da função, a empresa tem que definir se um tripulante vai ser comandante ou vai ser copiloto. Então, a designação para a função está lá previsto no RBAC 135 de táxi aéreo, na seção 63, no item A4, Romanos 4. Exatamente, eu preciso designar o comandante, o copiloto, gestor de voo, o examinador. Isso é feito numa ficha, que é a ficha de registro de tripulante, que pronto, está aqui a ficha com o nosso comandante Leonel Leal. É uma ficha de designação, nome de guerra, base, função, comandante, nome completo, todos os dados, né? E a designação ele como comandante. Isso é uma exigência da ANAC, saber quem é quem na parte da tripulação, né? É fácil a gente entender isso com uma empresa pequena, com um só avião e um ou dois pilotos. Mas quando começa a crescer, 2, 3 aviões, as coisas vão começar a sair de controle. Então, se realmente não tiver fortes controles, a gente acaba não tendo uma administração boa do táxi aéreo. Instrutores de voo e examinadores cadenciados, já falei, né? É uma situação boa para o táxi aéreo ter essas duas pessoas, é importantíssimo para agilizar todos os processos. Pronto, pessoal, aqui a gente já pode partir para o treinamento inicial. Bem, a gente está aqui no treinamento inicial. Basicamente, a gente tem aqui a parte do treinamento inicial, a definição dele, que nós já vimos, né? É um treinamento para as pessoas novas na empresa. O público-alvo, que são os pilotos e copilotos. A qualificação, que tem que ter cada piloto. No caso, a gente as qualificações estão em 135.243. Ele especifica a qualificação mínima do comandante. E o segundo em comando, que é o piloto, está em 135.245. Tem que ter experiência comprovada pela CIV, declaração da empresa ou declaração online das horas, né? A periodicidade desse exame periódico, né? Vale por 12 meses, né? O teórico, o prático também 12 meses, o IFR 6 meses. Pasmem, tem que ser feito voo de cheque de IFR a cada 6 meses. Lá no começo, a ANAC até deixava para lá, vamos supor. Mas com a própria ICAO, por incrível que pareça, é internacional, são 6 meses, não tem como fugir. Então a cada 6 meses tem que fazer um exame de proficiência em IFR, que tem que ser no avião. E o exame em rota, como eu falei, 12 meses. O que é o exame em rota? O exame em rota é exatamente o voo, é a diferença entre um voo particular, privado, para um voo no táxi aéreo. Você não vai receber o patrão, você recebe passageiros, né? Você tem que ter um procedimento de bagagem, você tem que ter um procedimento de recepção dos passageiros, você tem que ter um procedimento de instruções aos passageiros em voo, né? Embarque, desembarque, coordenação de voo, né? Então tudo isso são as diferenças para o voo do 135 táxi aéreo. É uma coisa importante, todo voo de fretamento, isso é um voo remunerado de fretamento, ele tem que ter a ficha de peso e balanceamento. Tem que se calcular toda vez a ficha de peso e balanceamento. A Logoair
para o Seneca 5, a gente tinha uma fichazinha do Excel que a gente fazia rapidamente os cálculos, era bem absoluto, mas já desenvolveu uma outra coisa mais fácil, que eu aprendi inclusive na aviação comercial, aviões maiores, é uma tabelinha já pré-determinada, com tempo de duração de quantidade de combustível no número de partes. E a diferença é muito pouca, está dentro, então fica mais fácil fazer a ficha. Mas vamos lá, então aqui ó, nós temos, não sei se a imagem vai estar tão boa assim, mas basicamente a composição de carga horária do treinamento inicial tem a parte teórica e a parte prática, né? A parte teórica nós temos 6 segmentos de currículo, que são o doutrinamento básico de solo, é esse que nós estamos vendo agora, treinamentos específicos, conhecimentos gerais de aeronave, operações autorizadas nas especificações operativas, emergências gerais que nós já vimos, né? E treinamento de solo específico na aeronave. São as partes teóricas. A parte prática, nós vamos ter, como eu já tinha dito, o CPT, que é o Cockpit Procedure Training, o IFR mais emergências, que pode ser feito em simulador de voo para aeronaves com simuladores aprovados, ou dispositivos de treinamento, né? O voo local, que é feito com o instrutor, e o voo em rota, que é um voo só, é um voo já de cheque, ok? Bom, aqui é o fluxograma do treinamento inicial. Eu vou me estender um pouco nesse fluxograma porque eu acho ele muito importante. Você tem uma visão geral do que seja o treinamento, tá? Então eu tenho aqui em cima o currículo teórico. Estamos falando do treinamento inicial, tá? Esse currículo teórico é feita uma avaliação para o piloto. Se ele obter nota 7, ele passa para o currículo prático, né? Ele faz o CPT, é feita uma avaliação no CPT, aprovado, ele vai fazer o voo IFR mais emergências em simulador de voo ou em dispositivo de treinamento, e ao mesmo tempo também faz o voo local. E nas duas situações vão ter o cheque. Se ele for aprovado, ele vai em frente, senão ele volta, e assim vai. Ele volta sempre naquele treinamento de requalificação que eu tinha falado. Então, ele depois que faz todo esse processo, ele torna-se um piloto RBAC 91, né? RBAC 91, ele já está apto a voar, vamos supor, pelo RBAC 91, a carteira normal do CHT. Só que para ataque sério tem mais uma etapa, que é exatamente o voo em rota. Depois que ele cheque em rota, ele vira um piloto RBAC 135. O táxi aéreo não pode voar com um piloto que não tenha feito, que não esteja com a CHT em dia, que seria essa parte 91, e também o voo em rota, que é o cheque em rota. E após esse voo em rota sendo aprovado, ele automaticamente atualiza a ficha do registro de tripulante. Esse é o treinamento esse é o fluxograma do treinamento inicial, que é importante ter essa ideia macro do treinamento. Para todos os treinamentos existe um fluxograma. E é interessante ter essa ideia tridimensional aí, ou então bidimensional, né, do treinamento, para exatamente entender melhor como é o processo. Beleza? Vamos agora ao treinamento periódico. Como eu falei, é um treinamento a cada 12 meses, o tripulante tem que fazer o periódico, está previsto no regulamento, é exatamente aqui, ó, 135.341, na parte B5, lá vai dizendo lá no RBAC que a cada 12 meses o tripulante tem que fazer o treinamento periódico, né? Público-alvo, pilotos e copilotos, a qualificação a mesma,
A periodicidade está aqui de novo, 12 meses, IFR 6 meses, em rota 12 meses. E a composição da carga horária, né, a grade curricular, né, é reduzida, porque nós já fizemos o treinamento inicial. Mas mesmo assim a IS pede. Antes dessa nova IS, era pouco, era 4 horas de treinamento, 4, 6 horas, se eu não me engano. Agora passou para 15 horas, né? Muita coisa, mas é interessante, treinamentos específicos, conhecimento geral da aeronave, operações autorizadas na especificação operativa da empresa, emergências gerais, treinamento de solo específico na aeronave. São revisões, né? Revisões importantes, né? A gente sabe que a cada treinamento você nunca pode dizer, eu já fiz esse treinamento 3 vezes, já não preciso mais ver. É erro, né? Em cada treinamento, o mais nível, até nível, qualquer nível que seja um treinamento, você sempre aprende mais alguma coisa, né? E é importante esses conhecimentos. Até como também é importante você saber parar, né, para estudar. Eu acho que a aviação tem que ter muito estudo, né? Tudo tem que ter muito estudo. E o prático, basicamente, você vai ter que refazer o simulador, ou IFR emergências, o voo local e o voo em rota também. Pode ser, a carga horária também é reduzida. É interessante porque eu lembro que no tempo da Weston, todo ano, todos os pilotos iam para os Estados Unidos fazer o simulador do Learjet. É muito importante, você vai estar sempre com a equipe apta, né, às emergências, que a gente sabe que voar, decolar e pousar é uma obrigação, mas na emergência que a gente realmente vai fazer diferença o treinamento em simulador, em dispositivos e o conhecimento da pessoa, né? Em identificar a pane, identificar qual o sistema e saber quais são as saídas, né, para aquela situação de emergência. Esse é o fluxograma do treinamento periódico, é mais simples, né? Aqui temos o currículo teórico, feita uma avaliação no currículo prático, mesma coisa, simulador ou dispositivo de treinamento e o voo local. A gente não tem mais o CPT, por quê? Porque ele já foi feito no passado, então no periódico é suprimida essa parte, né? E é feito um cheque conjugado, que pode ser o cheque de equipamento, que seria renovar a carteira, né, da classe ou tipo da CHT, IFR e também o voo em rota. Pode ser tudo num cheque só. E já sai o piloto 135 e é atualizado o file do tripulante. Treinamento de transição é exatamente aquilo que a gente tinha comentado, né? Passa por um comandante, vai passar de uma aeronave para uma outra, né? De maior capacidade, sei lá, vai passar, como eu tinha falado, de um Seneca para um jato, né? Um Learjet, ou um avião, ou um Cessna Citation. Então é um treinamento de transição. Ou então de um Seneca para um King Air, mesmo o King Air sendo classe hoje, né? Já é um avião maior, já é turbo hélice, então já tem maiores diferenças. Então, realmente, transição seria um pulo maior, né? Também tem uma parte teórica e uma parte prática. Normalmente a parte prática é a mesma, já que é uma outra aeronave, tem todo um treinamento também de CPT, de IFR de voo. E esse aqui é o fluxograma dele. A gente tem um currículo teórico, avaliação, currículo prático, CPT, Cockpit Procedure Trainer, né? Avaliação. E nessa avaliação a gente tem aqui a parte de IFR, voo local, voo em rota e
é checado o piloto RBAC 135 e atualizado o registro do tripulante ou os FADs, né? O próximo treinamento é o treinamento de elevação de nível. Esse treinamento ele é o treinamento do copiloto para a função de comandante, né? É um treinamento bastante interessante, é o que normalmente acontece numa linha de sucessão dentro de uma empresa, né? Seria o copiloto assumiu a parte de comando. E para ele fazer isso, ele precisa passar por esse treinamento. Lembra que eu falei sobre os treinamentos modulares, né? Então aqui está, o teórico tem basicamente os mesmos treinamentos específicos, conhecimentos gerais, operações, emergências gerais, treinamento de solo específico na aeronave, que é aquele treinamento que a gente vai ver basicamente o POH, né, da aeronave, o manual da aeronave. E o prático também, IFR emergências, em simulador de voo, o dispositivo de treinamento, voo local e o voo em rota. E esse é o fluxograma do treinamento, tá, de copiloto, elevação de nível. A gente tem a parte teórica, avaliação, currículo prático, as três, a parte prática, né, que é o EFR, voo local e voo em rota, o cheque conjugado, piloto RBAC 135, atualizar os falhos. Treinamento das diferenças é um treinamento de transição menor, tá? A gente vai exatamente, era aquela questão, o Seneca, né? O PA-34-200, o PA-34-200 Tango, o PA-34-220 Tango, que é o Seneca 3, Seneca 4, Seneca 5, né? Os Embraer também, é o mesmo avião, mas tem diferença, né? Tem diferença, a gente sabe que tem diferença. Então esse treinamento das diferenças, exatamente, ela parte desse princípio. E é interessante pelo seguinte, esse treinamento das diferenças, existe uma tabela de uma antiga IAC do DAC, Departamento de Aviação Civil, que está atual ainda, que está válida, que é exatamente, ela define alguns níveis de similaridades e alguns níveis de diferenças pequenas, médias, grandes, e com isso ele dá uma nota e você, no caso o diretor de operações, que é o responsável pelo treinamento, ele direciona o copiloto, o comandante, para direciona para essas pequenas diferenças e mensura a questão de tempo, quanto tempo ele vai precisar, para o que ele precisa estudar para exatamente assumir o comando desse outro tipo de aeronave, né? Aliás, o mesmo tipo de aeronave, o mesmo modelo, mas só que um modelo diferente. Bem, o treinamento de requalificação é aquilo que a gente já tinha falado, né? A gente tem alguns, ao total são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de situações de requalificação, né? Vamos supor a situação de desempenho insatisfatório, quando o tripulante recebe uma nota abaixo de 7 na parte teórica, ou ele não conseguiu fazer as manobras, foi reprovado no voo de cheque, né? No voo de proficiência técnica, né? Então a gente tem o desempenho insatisfatório, ele simplesmente repete o assunto deficiente. A gente tem que trazer esse treinamento de requalificação e dizer que simplesmente ele precisa só refazer o que não conseguiu passar. Então, se foi na parte teórica, ele vai repetir a prova. Se for na parte prática, ele vai ter que repetir o voo de cheque, né? Logicamente, vai ter que ser treinado de novo para isso. O IFR, tá? Quando o tempo de vencido for menos de 12 meses, eu simplesmente faço o treinamento de requalificação. Se o exame em rota for vencido há menos de 12 meses, idem. Se a experiência recente
desculpe. Se o exame em rota também foi a menos de 12 meses, eu faço a requalificação. Se a experiência recente, que são 90 dias, né, tiver vencido 90 mais 12, ou, aliás, dentro desse período de entre 12 entre 15 meses de último voo, eu posso fazer o treinamento de requalificação. Agora, se o exame vencido tiver a mais de 36 meses, ele vai ter que fazer o treinamento periódico. E se tiver também a parte prática também vencida a mais de 36 meses, são 3 anos, né? Então ele vai ter que fazer também aliás, me desculpem, se tiver vencido até 36 meses, ele faz o periódico. Se tiver vencido a mais de 36 meses, ele só faz o inicial. Sei lá, vamos supor, o piloto ele passou 3 anos com problema de saúde, vamos supor, não conseguiu renovar o CMA. Se até 3 anos ele conseguir renovar o CMA, ele faz só o treinamento periódico. Se não, ele tem que fazer o inicial. Você pode ver que esse programa de treinamento ele exemplifica muita situação dentro da empresa, né? É por isso que ele é extenso, mas como eles são modulares, então é bastante simples, só a quantidade de treinamentos que é grande. Esse fluxograma é mais complicadinho, mas vamos lá. No caso, esse é o fluxograma de requalificação, né? Então, desempenho insatisfatório, ele repete o assunto deficiente e faz uma nova avaliação. Se ele novamente não conseguir essa avaliação, ele entra de novo no treinamento de requalificação. Ele fica nesse looping até dar certo ou até alguém mandar ele embora por incompetência, né? Se ele for aprovado, requer alguma coisa prática, requer o exame prático. Se sim, ele faz o prático e é requalificado. Se não, é requalificado automaticamente. O desempenho satisfatório pode ser, se for na parte teórica, se só foi na parte teórica, ele pode ser requalificado direto, senão vai ter que fazer uma parte prática. O IFR, o exame em rota, passa pela parte prática. É avaliado. Se não for aprovado, ele volta para a requalificação, ele volta para o looping. Se foi aprovado, ele é automaticamente requalificado e atualiza o file dele. Experiência recente, que é o nosso que acontece muito, né? Treinamento de solo específico na aeronave, é a parte exigido somente essa parte teórica, ele vai ter que ler, vai ter que estudar o manual do avião, algumas partes, né? E faz uma avaliação. Se for aprovado, passa logo para a parte de prática de voo e é requalificado. Exame teórico e prático ele faz, se aquele caso do até 36 meses, ele faz o treinamento inicial, né? Se venceu o treinamento dele a mais de 36 meses, então ele faz a menos de 36 meses faz o periódico e a mais de 36 meses ele faz o inicial, no caso de vencimento do treinamento do 135. Bem, aí nós temos agora o treinamento para a função de instrutor de voo. É um negócio importante para o táxi aéreo. Tá? Ele tem uma definição, o público-alvo são pilotos em comando, né? E aí existe uma qualificação para atender a esse requisito. Existe uma qualificação e o fluxograma do instrutor credenciado. Você pode ver que no táxi aéreo a gente usa o termo credenciado, né? Instrutor credenciado, função do instrutor de voo credenciado e o checador credenciado, né? Por que credenciado? Porque simplesmente vem um ofício da ANAC informando para a empresa que aquele comandante ele está qualificado para
ou treinar, ou checar, ou as duas coisas. Bem, vamos ao fluxograma, que é interessante. A gente tem um currículo teórico na parte de voo do instrutor, ele é avaliado, passa para a parte prática. Aí sim, ele é feito com exame, com observação da ANAC, né? No caso de um SPAC da ANAC ou um examinador credenciado. Esse termo SPAC não é mais usado, desculpem. É um servidor da ANAC qualificado, um checador mesmo, né, da ANAC, ou um examinador credenciado de uma outra empresa. É feito o cheque de observação e, após aprovado, a empresa solicita à ANAC a designação dele como a função do instrutor. Vem o ofício da ANAC autorizando, a gente atualiza o registro individual do tripulante, o files dele, informando que, além de comandante, ele também é instrutor. Examinador credenciado é a mesma coisa, né, do que instrutor. Eu vou passar logo aqui para... Então, tem um currículo teórico, avaliação, currículo prático. É feito também um exame por observação de um servidor da ANAC, um checador, ou é feito o cheque. E mesma coisa, faz a ficha de observação, pede-se o credenciamento com a petição ANAC, vem um ofício da ANAC, a gente atualiza o file do tripulante, informando que ele está apto a checar dentro da empresa. Ele pode checar somente os comandantes, os copilotos, os tripulantes dentro da empresa, tá? Existe situação em que você pode solicitar a uma outra empresa, uma congênere, né, uma empresa com o mesmo tipo de aeronave, você solicitar o instrutor dele, tá? Exemplo, quando a empresa é nova ou não tem nenhum instrutor, você tem que ter um instrutor externo que faça a função. Então a gente pode chamar um centro de treinamento da aviação civil ou um instrutor de uma empresa 135 congênere, do mesmo tipo de aeronave. Ok? Pronto, a gente está chegando basicamente ao fim do o treinamento inicial, que é esse que a gente está fazendo agora. Eu vou fazer só uma explanação desse módulo, tá? A gente tem um teórico, a gente tem um currículo teórico e o currículo prático. Dentro do currículo teórico, nós temos os segmentos de currículo: do treinamento básico de solo, treinamentos específicos, conhecimentos gerais de aeronave, operações autorizadas nas especificações operativas, emergências gerais e treinamento de solo específico da aeronave. Para cada matéria dessa, tem uma carga horária total 78 horas. Por mais que eu queira reduzir essas horas, a IS, além de estipular uma carga horária, né, você não consegue também dar todos os assuntos numa tarde só. Não consegue. Então, infelizmente, são 78 horas de aula, e a parte prática são 16 horas de aula, né, também. Com o CPT, que é o Cockpit Procedure Training, 8 horas, né, um dia basicamente. O IFR mais emergências, 4 horas. E o voo local, também 4 horas. E o voo em rota, um só voo em rota. Bem, aí dentro de cada módulo, nós temos dentro de cada segmento de currículo, que nós temos vários módulos, tá? Nós agora estamos no módulo A. Por incrível que pareça, seria esse último módulo aqui: procedimentos referentes ao treinamento, avaliações, exames, certificados e registro de tripulante de voo.
E eu resolvi fazer esse módulo chamado PTO, que é apresentar o PTO, né? Nós tivemos também dentro desse módulo mais nada. Todos esses módulos a gente vai ver agora, tá certo? Que é o doutrinamento básico de solo. É um nome engraçado, né? Antigamente era doutrinamento básico da empresa. Hoje colocaram nessa IS doutrinamento básico de solo. Parece que esses doutrinamentos, né? Doutrinamento militar, não sei o quê. É basicamente você entender como é que funciona o táxi aéreo. Bem, pessoal, a gente chegamos aí no fim do módulo A, né? Fim do módulo, e vamos para o módulo B. Obrigado.